Bom dia. O assunto do vídeo de hoje é sobre julgamentos. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca foi julgado de maneira equivocada? E quem nunca julgou de maneira errada? Então a palavra de hoje é João 8:7. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro e atire a primeira pedra. Por acaso, em toda a sua vida, você pode dizer que está totalmente sem pecado? Então, se você sabe que está totalmente sem pecado, por que continua julgando? E eu estou falando você, porque é para você esse vídeo. Mas antes de eu falar com você, eu já levei aqui, o meu puxão de orelha do pai. Porque ontem eu fui ensinada novamente a não fazer isso. E eu me senti muito envergonhada. Há um tempo atrás, eu pedi para o Senhor, eu não me lembro o contexto da minha oração, mas eu pedi para o Senhor, lembrei. O contexto era que eu queria orar pelas pessoas como Jesus queria que eu orasse. Porque eu vejo com os meus olhos humanos uma coisa, mas o Senhor vê coisas muito além do que eu consigo ver. E eu fiz uma oração dizendo para Deus que eu queria ver as pessoas através dos olhos de Jesus. E ontem eu tive um problema com meu filho e, sem perceber, eu me irritei, né? Mãe se irrita com o filho com muita facilidade, né? E eu me irritei com ele, porque ele não tinha me contado algo que ele escondeu de mim. E a minha primeira intenção foi conversar com a pessoa envolvida e colocar em panos quentes. E o Senhor me corrigiu. O Senhor disse: sim, você vai mesmo. Mas você não vai falar o que você quer, você vai falar o que eu quero. E eu, tá, Senhor. E ao longo do dia, fui fazendo as minhas... Isso foi logo depois do vídeo de ontem. Ao longo do dia, o Senhor foi colocando no meu coração o que Ele queria que eu falasse. E assim como Ananias, né, eu comecei a me lembrar das coisas que falavam. E eu fiquei me perguntando o que o Senhor queria, por que o Senhor queria que eu fosse até lá. Só que eu obedeci. E foi uma das melhores experiências que eu já tive até hoje. Eu consegui literalmente enxergar uma pessoa que eu mal conhecia com os olhos de Cristo. E não tinha espaço para julgamento. Eu só conseguia sentir amor e compaixão. Foi uma noite incrível. Eu pude conhecer pessoas incríveis. E foi uma experiência que eu poderia ter perdido se eu não tivesse permitido que Deus fluísse através de mim. Que Ele passasse com a sua vontade por cima da minha vontade. Que Ele passasse com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça por cima do meu ego. De mãe que eu resolvo tudo que envolve o meu filho. E quando eu cheguei, em vez de julgar o meu filho, já que eu já tinha aprendido, eu fui dar uma oportunidade para ele me contar a verdade. E eu vi o meu filho sofrendo tanto. E eu não tinha percebido, ele estava há dias sofrendo, porque ele traiu a minha confiança. Ele combinou algo comigo
E ele não conseguiu cumprir, e ele estava sofrendo tanto, 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 e eu não tinha percebido. Porque foi muito mais fácil ao longo dos dias apontar o dedo. Foi muito mais fácil ao longo dos dias eu julgar ele como um adolescente inconsequente, como um adolescente irresponsável, como um adolescente, como um filho desobediente, como um traidor do combinado que a gente tinha. Foi muito mais fácil julgar ele por dias do que sentar com ele e dar a oportunidade e dar a liberdade dele contar a verdade, sem julgamentos. E foi só quando eu sentei com ele sem julgamentos que ele se sentiu à vontade para pedir perdão. Como a gente anda ferindo os nossos filhos, julgando eles. Como a gente anda fazendo isso no mundo em que a gente está vivendo. Como a gente, sendo cristão e sendo alcançado pela misericórdia, pelo amor e pela graça do Senhor, a gente não consegue fluir aquilo que o Senhor tem nos permitido alcançar. Eu fui alcançada pela graça, eu fui alcançada pelo amor, eu fui alcançada pela misericórdia, eu fui alcançada pelo perdão. Mas por que é tão difícil a gente fazer com o outro aquilo que Jesus faz conosco? De não nos julgar. É porque a gente retém o que Deus nos dá. A gente não consegue perdoar porque a gente realmente não acredita que todos os nossos erros foram perdoados. A gente não consegue parar de julgar porque no nosso íntimo do ser humano a gente não acredita que Jesus não nos julgue. É por isso que é tão difícil parar de julgar. É por isso que é tão difícil para nós seres humanos perdoar. Porque a gente não acredita que Jesus é tão perfeito. Mas eu venho aqui hoje para dizer, ele é perfeito. Não é sobre os meus pecados, sobre os teus pecados. Não é sobre o meu julgamento ou o teu julgamento, é sobre ele, tudo é sobre ele. E uma coisa que eu sinto também de falar é para aquelas pessoas que não conseguem se perdoar. Eu sei que o assunto do vídeo é julgamento. Mas sabe por que você julga tanto as pessoas? Porque você se julga demais. Porque você não consegue se perdoar. E esse era um erro que eu cometia. E é por isso que eu não me sentia livre. Hoje eu me sinto tão livre. Tão livre. E é por isso que a minha vida hoje é tão mais leve. Desde o último final de semana. Porque eu aprendi que não cabe julgamentos numa vida com Cristo. Nem os meus internos comigo mesmo e nem os julgamentos internos e externos. Eu aprendi que se Jesus me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Uma brincadeira que eu falo às vezes, né? Se Deus quer, quem sou eu na fila do pão? Se Jesus te perdoou, se perdoe. Porque não é sobre você, é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Ele é perfeito. E está aqui nessa passagem uma mulher adúltera, que na época era um dos piores crimes que tinha. Uma mulher adúltera. E no capítulo 8 e no versículo 11, o Senhor está dizendo:
E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O Senhor não nos condena. Jesus, ele não veio para nos condenar. Ele veio para nos salvar. Isso não quer dizer que a gente vai pecar e vai continuar pecando. Tá ali escrito: vá e não peques mais. Seja livre. Seja livre. Se Jesus te perdoou, se Jesus te libertou, se Jesus te resgatou, não permita que o inimigo te enrede com a culpa. Não permita que você perca dias, horas, minutos preciosos vivendo uma vida maravilhosa que o Senhor tem para você, se culpando, se julgando. Procure a fonte desses julgamentos, auto-julgamentos ou julgamentos exteriores. Pare de procurar o cisco no olho do seu irmão e olhe para a trave que está no seu olho. E se você tem dificuldade de perdoar, se você tem dificuldade de julgar, peça ao Senhor como eu pedi e Ele me concedeu. Peça ao Senhor para que você olhe a pessoa na qual você precisa parar de julgar e precisa parar de precisa perdoar. Peça ao Senhor que o Senhor te dê a visão de como Ele vê essa pessoa. E eu tenho para te dizer, é uma experiência incrível. Eu nunca senti tanto amor por alguém como eu senti ontem. Eu nunca senti tanto amor por alguém que eu mal conhecia como eu senti ontem. Eu nunca vi tantas feridas numa pessoa como eu vi ontem. As pessoas, elas fazem o melhor que podem com aquilo que aconteceu com elas. Pergunte-se se essa pessoa te feriu tanto, o que fizeram para ela para que ela reagisse desse jeito. Porque ela está fazendo o melhor que pode. Assim como eu fazia o melhor que eu podia, sendo mãe dos meus filhos. Eu fiz muito melhor do que eu recebi. E mesmo assim, eu não conseguia ser quem eu queria. Porque tem feridas que precisam ser tratadas. Porque se elas não forem tratadas, elas vão causar em outras pessoas feridas maiores. Quebre o ciclo do julgamento, quebre o ciclo da falta de perdão. O Senhor tem te perdoado há tanto tempo. Por que você fica retendo um único perdão que vai mudar a sua vida? Porque isso não vai validar o que o outro fez na sua vida, mas vai validar aquilo que Jesus tem feito na tua. Não julgue. Perdoe. Olhe para as pessoas com o olhar de Cristo e você vai ver que essas pessoas fizeram o melhor que elas puderam com aquilo que elas receberam. Que essa palavra alcance os corações que o Senhor quer e que você tenha um dia grandemente abençoado.